se a demora que você chama de atraso for, na verdade, Deus te protegendo de chegar cedo demais no lugar certo? Por que algumas promessas parecem estacionadas enquanto o coração grita que já era para ter acontecido? Nos próximos 20 minutos, você vai descobrir o segredo espiritual escondido em Abacuque 2.3, um princípio que Florence Scovel Shinn enxergava como chave. Deus não se atrasa. Ele se revela no tempo certo, mesmo quando tudo à sua volta parece silêncio, mesmo quando você já orou, chorou, tentou ser forte, e a resposta ainda não apareceu na sua mão. Imagine Nova York em uma manhã fria, quando o vento cortava as ruas e a cidade parecia apressada demais para perceber a dor de alguém. Florence caminha com a Bíblia junto ao peito, mas o que pesa nela não é o livro. É a responsabilidade de ter fé quando os fatos tentam humilhar a fé. Ela entra em casa, fecha a porta e por alguns segundos fica imóvel, como quem escuta o céu antes de falar qualquer coisa. Do lado de fora, pressa. Do lado de dentro, um tipo raro de paz. A paz de quem aprendeu que a promessa não depende do relógio humano. Talvez você esteja exatamente assim hoje. Você crê, mas se sente cansado. Você ama a Deus, mas se pergunta em silêncio se perdeu o tempo. Você olha para a vida dos outros e parece que tudo anda, menos a sua. E o pior, você começa a interpretar a espera como rejeição. Mas Abacuque diz algo que muda tudo. Ainda que demore, espera, porque certamente virá, não tardará. Percebe o mistério? Aos olhos humanos, demora. Aos olhos de Deus, é precisão. Não é atraso, é alinhamento. E se eu te dissesse que muitas das suas orações não foram ignoradas, apenas foram guardadas para o dia certo, porque Deus não entrega a promessa crua em mãos cansadas? Ele prepara o cenário, prepara o coração, prepara a estrutura, e então se revela. E quando Ele se revela, você entende por que tudo acontece por algum motivo, não como frase pronta, mas como testemunho vivo. E antes de eu te mostrar a declaração sagrada que Florence usava para atravessar o tempo sem se afogar na ansiedade, deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer caminhar com constância nesse processo, o link do nosso e-book está na descrição. É um apoio simples, devocional, sem parecer venda, para te ajudar a praticar no dia a dia. Mas agora, você precisa entender por que Deus escolhe o tempo como parte do milagre. Houve um período em que Florence também sentiu a tentação de chamar Deus de demorado. Não porque ela fosse fraca, mas porque ela era humana. Ela tinha dias em que a conta chegava, a resposta não chegava, e o coração queria correr na frente da promessa. Em um desses dias, ela se viu parada diante de uma janela, observando pessoas passando com seus compromissos e pressas. Tudo parecia andar para os outros. Dentro dela, um tipo de espera que doía. Ela fechou os olhos e fez uma oração que não era bonita, era sincera. Algo como: Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas eu não entendo o tempo. E foi exatamente aí que o céu começou a ensinar. Ela abriu a Bíblia como quem busca ar. E caiu num princípio que não acaricia a ansiedade. Ele confronta. Deus não está correndo atrás do seu relógio, porque Deus não trabalha com urgência. Deus trabalha com propósito. E quando Florence encontrou Abacuque 2:3, ela não leu como poesia. Ela leu como lei espiritual. A visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ainda que demore, espera, porque certamente virá. Era como se Deus estivesse dizendo: você não precisa empurrar, você precisa sustentar. E ela entendeu algo que mudaria tudo. A demora não é ausência. Muitas vezes é construção. Foi ali que ela aplicou pela primeira vez um princípio que ela chamava, na linguagem dela, de palavra missionária. A palavra enviada com destino. Porque na Bíblia, tudo o que Deus fala carrega missão. Isaías declara que a palavra não volta vazia. Ela prospera naquilo para que foi enviada. Então Florence percebeu. Se Deus prometeu, a promessa já está em movimento, mesmo que seus olhos ainda não vejam.
O tempo não é um inimigo. O tempo é a estrada por onde a promessa vem. Esse é o princípio bíblico central que precisamos plantar em você hoje. Deus cria pela palavra, sustenta pelo tempo e revela no momento certo. Desde Gênesis, Deus não apenas faz, Ele estabelece processos. Haja luz acontece num instante, mas a formação do homem inclui sopro, preparo, jardim, maturidade. Jesus também operava assim. Alguns milagres foram imediatos, outros foram progressivos. Houve cegos que viram de uma vez, e houve quem precisou lavar-se no tanque, caminhar, obedecer e então ver. Isso não era crueldade, era treinamento de fé. E Marcos 11 confirma a estrutura espiritual. Você fala ao monte com fé, não duvidando, e aquilo acontece. Mas perceba, a fé fala hoje, mesmo quando a forma ainda está a caminho. É por isso que Provérbios 18:21 é tão sério. Vida e morte estão no poder da língua. Florence dizia que a ansiedade é um verbo sem destino. Ela fala, mas não envia. Ela reclama, mas não planta. Já a fé é palavra enviada com missão. Romanos 4:17 diz que Deus chama à existência o que não existe como se já existisse. E nós, feitos à imagem e semelhança, aprendemos a concordar com Ele. Não como pequenos deuses, mas como filhos que aprendem a falar a língua do Pai. E aqui entram alguns mitos religiosos que prendem muita gente no atraso emocional. Um deles é: se Deus quiser, Ele faz, então minhas palavras não importam. Mas o próprio Jesus elogiou a fé dizendo: seja feito conforme a tua palavra. Outro mito é: esperar é ficar parado. Não. Esperar, biblicamente, é permanecer alinhado enquanto você age no que Deus já te mandou fazer. E o terceiro mito é: se demorou, é porque não é de Deus. Abacuque destrói isso. O texto não diz: se demorar, esqueça. Diz: se demorar, espera, porque virá no tempo determinado. Quando você entende isso, sua alma começa a descansar. Você para de interpretar o tempo como castigo e começa a enxergar o tempo como preparo. O céu não está te atrasando. O céu está te amadurecendo para não te perder dentro daquilo que você pediu. E agora, antes de irmos aos testemunhos, eu quero ativar algo espiritual em você, porque fé não é só ouvir, fé é declarar. Antes de avançarmos, eu quero te convidar a transformar essa revelação em concordância espiritual. A Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se confessa. Jesus declarava publicamente porque a palavra falada sela o que já foi crido. Florence também pedia que seus alunos escrevessem decretos para alinhar fé e ação. Então, vá aos comentários agora e escreva, com calma e intenção: eu confio no tempo de Deus. Nada está atrasado. Não escreva correndo. Respire fundo, feche os olhos por 3 segundos e sinta a presença do Senhor. Escreva como quem assina um acordo de fé. Porque no momento em que você declara isso, o céu registra. Pronto? Então agora vamos às histórias de pessoas que fizeram exatamente isso e viram Deus agir de formas impossíveis. A primeira história não começa com uma mãe sozinha, mas com uma casa onde 3 gerações dividiam o mesmo teto. Uma mulher simples, trabalhadora, que morava com a mãe idosa e cuidava de um filho pequeno. Ela não se sentia abandonada por Deus, mas se sentia presa no tempo. Tudo parecia sempre quase. Quase dava certo, quase sobrava, quase respirava. Ela orava todos os dias, mas carregava a sensação de estar atrasada na vida. Em uma noite, depois de colocar o filho para dormir e ajudar a mãe a se deitar, ela ficou sentada à mesa da cozinha, olhando para um caderno antigo onde anotava orações. Ali, em vez de pedir mais uma vez, ela decidiu confiar. Disse em voz baixa que, se Deus havia prometido, o tempo não estava errado. Nos meses seguintes, a mudança não veio como explosão,
veio como encaixe. Um trabalho melhor surgiu, compatível com a rotina da família. A mãe conseguiu o atendimento médico que aguardava havia meses. A casa continuava simples, mas a angústia saiu. Ela entendeu que Deus não a havia esquecido. Apenas estava organizando tudo para que ninguém ficasse para trás quando a resposta chegasse. A segunda história é de um casal jovem com uma criança pequena. Eles se amavam, tinham fé, mas viviam pressionados pelo relógio. O aluguel consumia quase tudo, e o medo de não dar o suficiente para o filho os deixava em constante ansiedade. Eles oravam juntos, mas sempre com urgência, como se Deus estivesse atrasado. Um dia, ao lerem Abacuque, algo mudou. Em vez de perguntar quando, eles passaram a declarar: nós esperamos. Não deixaram de agir, não cruzaram os braços, mas decidiram não discutir mais com o tempo. O que aconteceu não foi imediato, mas, pouco a pouco, portas começaram a se abrir. Um contato antigo trouxe uma oportunidade de mudança de cidade. O novo lugar não era o sonho, mas era o necessário. Meses depois, olhando para trás, eles perceberam algo que não viam antes. Se a resposta tivesse vindo antes, eles não teriam maturidade emocional nem estrutura para sustentá-la. O tempo de Deus os protegeu de um colapso que nem sabiam que existia. A terceira história é de uma viúva idosa que carregava não apenas saudade, mas responsabilidade. Após a morte do marido, ela precisou assumir decisões que nunca havia tomado sozinha. Havia dívidas antigas, compromissos mal resolvidos e um pequeno negócio que parecia impossível de manter. Muitas noites ela chorava em silêncio, perguntando a Deus por que tudo parecia tão pesado naquela fase da vida. Em uma dessas noites, ela leu que a visão tem tempo determinado. Aquilo trouxe alívio. Pela primeira vez, ela parou de se acusar por não estar onde deveria. Decidiu apenas continuar fiel. Não demorou para que pessoas surgissem oferecendo ajuda, orientação, apoio prático. Um problema jurídico antigo foi resolvido de forma inesperada. Um acordo apareceu onde antes só havia impasse. Ela entendeu que Deus não havia atrasado nada. Ele apenas estava sustentando cada passo para que ela não carregasse mais do que podia. Existe um padrão claro nessas histórias. Nenhuma dessas pessoas ficou parada. Nenhuma deixou de agir. Mas todas pararam de lutar contra o tempo. Elas aprenderam a esperar sem desistir, a confiar sem paralisar, a declarar sem ansiedade. Não eram pessoas especiais. Eram filhos comuns que aprenderam algo profundo. Quando Deus trabalha no tempo certo, nada chega cedo demais para destruir, nem tarde demais para frustrar. E agora que você percebe esse padrão divino, está pronto para aprender a linguagem que sustenta a espera sem sofrimento. A mesma linguagem que Jesus usava, a mesma que Florence reencontrou na palavra, e é isso que vamos revelar agora. Respire fundo antes de continuar. Não por efeito dramático, mas porque o que vem agora exige presença. Florence costumava dizer que certos princípios não devem ser recebidos com pressa, porque a pressa é irmã da ansiedade, e a ansiedade distorce até a verdade mais pura. O que você vai ouvir não é um truque espiritual, nem uma fórmula moderna. É um alinhamento antigo, escondido à vista de todos, que a Bíblia sempre ensinou, mas poucos aprenderam a praticar sem medo. Florence advertia seus alunos com seriedade. A palavra não é brinquedo emocional. Tiago ensina que da mesma boca não podem sair bênção e maldição, porque isso quebra a autoridade espiritual. Por isso, antes de qualquer declaração, ela ensinava algo simples e profundo. O coração precisa concordar antes que a boca fale. Você pode até estar pensando agora que isso parece simples demais para resolver algo tão grande. E exatamente aí está o ponto. Deus não complica o que o homem complica por insegurança. A fé verdadeira não grita, ela permanece. Se você estiver em um lugar barulhento, se puder, pause. Vá para um lugar silencioso, ainda que seja por alguns segundos. Jesus ensinou que o lugar secreto não é cenário, é postura interior.
e é nesse lugar que a palavra encontra repouso. O que Florence descobriu nas Escrituras é que existe um tipo de declaração que não tenta acelerar Deus, mas se alinha ao movimento dele. Um decreto que não exige, não implora, não pressiona. Ele apenas concorda. Esse decreto nasce diretamente de Abacuque 2:3 e foi o mesmo princípio usado pelas pessoas cujas histórias você acabou de ouvir. Faça uma pausa interna agora, 3 segundos, e escute com atenção de espírito. Eu confio no tempo determinado do Senhor. A promessa não falha, não se perde e não se atrasa. Ela se revela no tempo certo. Pare novamente por 3 segundos. Deixe essas palavras repousarem, não na mente, mas no peito. Agora, escute outra vez. E dessa vez, sinta a presença de Deus acompanhando cada palavra. Eu confio no tempo determinado do Senhor. A promessa não falha, não se perde e não se atrasa. Ela se revela no tempo certo. Você percebe a diferença? Isso não é afirmação humana tentando convencer o futuro. É concordância espiritual com algo que já está em andamento. É palavra alinhada ao céu, pronunciada por filho, não por alguém tentando negociar com Deus. Vamos desmontar esse decreto com calma, porque cada parte carrega peso espiritual. Quando você diz "eu confio", você está ativando provérbios que ensinam que confiar no Senhor de todo o coração remove o apoio na própria ansiedade. Quando você diz "tempo determinado", você reconhece que Deus trabalha com precisão, não com improviso. Isso retira o veneno da comparação. Quando você declara que a promessa não falha, você se ancora em números que dizem que Deus não mente. E quando afirma que ela se revela no tempo certo, você fecha a porta da pressa e abre a porta da maturidade. Florence ensinava que esse tipo de decreto não acelera o tempo, mas alinha o coração. E quando o coração se alinha, as decisões mudam, a percepção muda, as oportunidades começam a ser vistas com clareza. O céu não responde à ansiedade, mas responde à fé sustentada. A prática é simples, mas deve ser feita com reverência. Ao acordar, antes de qualquer palavra humana, fique em pé, coluna ereta, como quem assume posição espiritual. Coloque uma das mãos no coração e faça 3 respirações lentas. Pergunte silenciosamente: "Eu realmente confio?" Não responda com a mente, sinta com o corpo. Então, declare o decreto uma única vez, em voz firme, audível, sem pressa. Ao terminar, agradeça. Não peça mais nada naquele momento. Apenas agradeça e siga o dia com fidelidade. Florence sempre alertava: repetir por medo enfraquece. Declarar uma vez com fé fortalece. A frequência não é quantidade, é convicção. E aqui vai uma advertência necessária, porque maturidade espiritual também é ética. Não use esse princípio para controlar pessoas ou situações fora da sua responsabilidade. Deus não entrega poder para manipulação. Gálatas ensina que tudo o que se planta, se colhe. Use essa concordância para alinhar seu coração, suas decisões e sua obediência. Deus pode testar sua fé antes de entregar a promessa, não para negar, mas para confirmar que você está pronto para sustentá-la. E quando a provisão vier, lembre-se, ela não é fim, é ferramenta. A quem muito é dado, muito será pedido. Talvez você esteja pensando que isso parece simples demais para ser profundo. Mas Isaías já respondeu isso. Os pensamentos de Deus não são como os nossos. O sacrifício aqui não é sofrimento, é confiança. A condição não é merecimento, é clareza, convicção e ação alinhada. E se isso tocou você profundamente, se algo se aquietou por dentro, isso não é coincidência. É testemunho interno. Se, ao ouvir esse decreto, algo se acalmou dentro de você, se o peso do atraso começou a se transformar em confiança silenciosa, então não ignore esse sinal interior. Curta este vídeo agora, não como apoio humano, mas como um ato espiritual de concordância. A palavra ensina que a fé se expressa, e esse gesto simples é uma forma de dizer ao céu:
Eu confio no teu tempo. E se você conhece alguém que está cansado de esperar, alguém que já pensou em desistir achando que Deus demorou demais, compartilhe este vídeo. Quando você espalha essa verdade, você não perde nada. Você coopera com o reino, onde a esperança sempre se multiplica. Agora, deixe-me te conduzir ainda mais fundo para entender por que esse princípio funciona não só espiritualmente, mas também no coração e na mente. Quando você entende que Deus não se atrasa, algo profundo começa a se reorganizar dentro de você. Não é apenas uma ideia consoladora, é um princípio espiritual que toca mente, alma e decisões. Florence ensinava que o tempo de Deus não é um atraso cronológico, é um processo de alinhamento. E a Bíblia confirma isso repetidamente. Deus não trabalha sob pressão emocional, ele trabalha sob propósito eterno. Espiritualmente, esse princípio funciona porque Deus não responde à urgência, mas à fé estabelecida. Abacuque não recebeu a promessa com data, recebeu com direção, esperar. Esperar, na linguagem bíblica, não é ficar parado, é permanecer firme sem corromper a confiança. Quando você chama a espera de atraso, você entra em conflito com Deus. Quando você chama a espera de preparo, você entra em cooperação, e cooperação sempre libera movimento invisível. Florence explicava que toda promessa passa por 3 níveis: palavra liberada, tempo de gestação e manifestação visível. Pular o segundo nível gera colapso. É por isso que tantas pessoas recebem algo antes de estar prontas e depois perdem. A Bíblia mostra isso claramente com Abraão. A promessa veio cedo, mas o cumprimento levou anos. Não porque Deus hesitou, mas porque o homem precisava amadurecer para sustentar aquilo que Deus já havia decidido entregar. O tempo não mudou a promessa. O tempo mudou o portador da promessa. Provérbios ensina que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Isso revela algo poderoso. Deus usa o tempo para ajustar o coração antes de ajustar o cenário. Quando você insiste em antecipar, você cria ansiedade. Quando você confia, você cria estabilidade. E a estabilidade espiritual é o solo onde a promessa cresce sem se quebrar. Há também um impacto direto na mente humana. Romanos ensina que a transformação acontece pela renovação da mente. Quando você acredita que tudo está atrasado, seu cérebro entra em estado de alerta constante. Você começa a tomar decisões por medo, não por discernimento. Já quando você confia no tempo de Deus, sua mente desacelera, sua percepção se amplia e você passa a enxergar oportunidades que antes estavam invisíveis. Não porque surgiram do nada, mas porque sua ansiedade deixou de bloquear sua visão. Florence já ensinava algo que hoje a ciência confirma de outras formas. Pensamentos repetidos moldam respostas internas. Quando você repete, está demorando demais, seu corpo responde com tensão. Quando você sustenta, está se alinhando, seu corpo responde com equilíbrio. A Bíblia já dizia isso quando afirmava que o espírito abatido seca os ossos, mas a confiança fortalece. Não é misticismo moderno, é princípio antigo. Existe também uma diferença clara entre oração ansiosa e decreto alinhado. A oração ansiosa fala de um futuro incerto, um dia talvez. Ela reforça a distância entre você e a promessa. O decreto de fé fala no presente. Eu confio. Ele não exige, não implora, não pressiona. Ele concorda. E concordar com Deus é um ato poderoso, porque remove a resistência interior. Jesus alertou que a dúvida divide o coração, e o coração dividido não sustenta nada por muito tempo. E quando a dúvida aparecer, porque ela aparece como teste, não como prova de fracasso, o caminho não é brigar com ela, é não alimentá-la. Observe o pensamento, mas não construa moradia para ele. Volte à gratidão. A gratidão não acelera o tempo, mas mantém o coração firme enquanto o tempo trabalha a seu favor. Agradecer antes de ver é dizer: eu confio em quem prometeu. Tudo isso revela algo essencial. O tempo de Deus não é inimigo do seu propósito, é parte dele.
Quando você aprende a descansar sem desistir, a agir sem ansiedade e a declarar sem pressão, você não apenas espera melhor, você se torna alguém preparado para receber sem se perder. E agora que sua mente entende o princípio, precisamos tocar algo ainda mais profundo. O lugar emocional onde a espera deixou marcas silenciosas. Feche os olhos comigo por um instante. Não para fugir da realidade, mas para enxergá-la do ponto de vista certo. Respire devagar e permita que o silêncio organize aquilo que a ansiedade tentou bagunçar por tanto tempo. Agora, imagine-se alguns meses à frente. Você acorda e, antes mesmo de pensar no que ainda não aconteceu, sente algo diferente no peito. Não é euforia, é segurança. O desejo que antes causava aperto agora repousa. Ele não foi esquecido, apenas não te domina mais. Você começa o dia sem discutir com o relógio. Você age, trabalha, aprende, se move, mas não se tortura. Há uma confiança silenciosa acompanhando cada passo. Mesmo que nem tudo esteja resolvido, algo está decidido dentro de você. Essa é a paz que a Bíblia descreve como aquela que guarda o coração e a mente. Não é ausência de problemas, é presença de Deus sustentando você enquanto o tempo faz o que precisa ser feito. Abra os olhos. Isso não é imaginação vazia, é alinhamento. Porque quando Deus promete, Ele não cria expectativas para depois frustrar. Ele cria caminhos. E muitas vezes, o caminho inclui espera, ajustes, despedidas, amadurecimento. Você chegou até aqui porque precisava ouvir isso agora. Não foi acaso, nem coincidência. O Espírito Santo conhece o momento exato em que o coração começa a cansar, e ele chega antes que a desistência se instale. Deus viu cada oração feita em silêncio, cada noite em que você tentou ser forte, cada vez que pensou que talvez tivesse perdido o tempo. Nada disso foi ignorado. O tempo não apagou sua promessa. O tempo trabalhou você. E quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de se culpar pela espera e começa a honrar o processo. E aqui está uma verdade libertadora. Você não precisa de atalhos espirituais. O que você precisa já foi colocado dentro de você desde o dia em que creu. Você é filho. Você é herdeiro. Você não precisa correr atrás do que Deus já decidiu te entregar. Você só precisa permanecer alinhado enquanto caminha. Faça uma escolha consciente hoje. Não transforme espera em ansiedade. Não transforme silêncio em rejeição. Sustente sua fé com gratidão e obediência diária. Quando você faz isso, sua vida se torna testemunho vivo de que Deus não se atrasa. Ele se revela. Amanhã cedo, antes de qualquer palavra humana, volte ao seu lugar secreto e declare com convicção o que foi selado aqui. Uma única vez, com fé inteira. Depois, viva o dia como alguém que confia no tempo do Pai. Se essa mensagem encontrou o seu coração, inscreva-se neste canal e ative o sininho. Não por números, mas por continuidade espiritual. Transformação verdadeira não acontece em um único momento, mas de glória em glória, como a palavra ensina. Aqui você encontra ensinamentos profundos de Florence Scovel Shinn, sempre conectados à Bíblia, salmos revelados, decretos alinhados e princípios que ajudam a atravessar o tempo sem perder a fé. Você não está sozinho. Há uma comunidade inteira aprendendo a confiar no tempo de Deus sem desistir do propósito. Leia os comentários, veja as declarações, sinta a fé coletiva e, se você deseja aprofundar essa prática devocional com mais constância, existe um material preparado com muito cuidado para te acompanhar nesse processo. O link do nosso e-book está na descrição. Use como apoio, com discernimento, como quem caminha em parceria com Deus. No próximo vídeo, vou revelar como discernir quando Deus está pedindo espera e quando Ele está pedindo ação. Não perca! O que Deus determinou sobre a sua vida não perdeu o prazo. O céu não trabalha em atraso, trabalha em precisão. Você não sai deste vídeo do mesmo jeito que entrou. Algo foi realinhado. Caminhe com confiança, declare com serenidade, haja com fidelidade.
e receba, no tempo certo, tudo aquilo que o Pai preparou para você. Em nome de Jesus. Amém.